Mundo dos Vinhos, bata um papo agora com a Natália Molina, sempre com novidades, sempre formidável aqui, trazendo atualizações para todos nós e dicas, curiosidades, o que acontece no mundo dos vinhos. Natália, mais uma vez, seja muito bem-vinda aqui ao Farol. Obrigada, Beto. Ótima quinta-feira aí para todos nós. Muito bem. Olha, você tá na frente de um quadro que está dando a impressão que você está com uma tiarazinha. Não tá, não tá. Agora sim. Não. Os marinhos do Você mar, está não entre é? dois quadros. Dava a impressão que você estava com uma tiara aí. Mas é isso aí. Natália, estou vendo que você já mandou algumas ilustrações para cá. Por favor, nos explique do que falaremos hoje. Hoje vamos falar sobre leitura de rótulo. Como ler um rótulo de vinho. Tem um jeito certo, igual eu coloquei, tem um jeito certo, eu vou falar para vocês, porque às vezes a gente vai para supermercado, né, fica lá escolhendo. Eu observo muitas pessoas em frente ao supermercado, nas gôndolas de vinho, que ficam lá olhando, e pegam sempre aquele que tá sempre na altura dos olhos, aquele reservado, né? E aí, às vezes, eu dá vontade de falar, não, esse aqui, ó, mais barato e é melhor, sabe? Então, eu vou ensinar alguns truquezinhos para aprender a fazer uma leitura de rótulo e não comprar sem saber, né? Às vezes só pelo preço, comprar entendendo. Vamos Olha, lá. nós vamos começar, mas eu vou te dizer que isso aconteceu comigo a semana passada. Eu sou um observador de rótulo, viu? O tema é muito bom que você vai nos ensinar hoje. Pelo seguinte, que eu me assustei, por exemplo, quando eu achei um vinho da uva Merlot semana passada e a graduação alcoólica dele estava 13,5. É meio incomum para um vinho com a uva Merlot. Então é sempre importante você fazer essas associações também. Eu acabei ficando com medo, não levei não, viu, Natália? De onde era? Que país? É... Chileno. Chileno. Era um chileninho É. básico, para um jantarzinho básico, né? Sem maiores intenções, mas eu assustei. 13,5 para o Merlot eu não levei, não. É que a gente tem que ver também, eu falo que é muito, né, o vinho não é só estudar sobre vinho, né? Eu tenho que estudar sobre geografia, sobre história, sobre química, é muita coisa envolvida. Mas a geografia entra aí para a gente saber onde é plantada, a região que é plantada, Tá. se é muito calor, se não é, né? Igual a gente falou da Itália, igual aqui na Argentina, que é muito quente. Então, porque quanto mais calor tem, onde a uva é plantada, né? Quanto mais sol faz, mais açúcar vai ter aquela fruta e aí, consequentemente, vai ter mais álcool também. Então, Ó, às vezes, sabendo a região vai ser mais fácil, você não eu me, assusta. eu me lembrei agora, não é chileno não, é brasileiro, é lá da região de Bento Gonçalves. É um vinho que eu não conhecia, um rótulo que eu não conhecia. E eu sei que no sul os merlots são muito, muito bons, né? São muito apreciados, mas não era chileno não, Não. era brasileiro, era nacional. Mas depois eu te informo o rótulo desse vinho. Mas vamos lá, como é que a gente deve fazer então, por falar em rótulo, como é que a gente deve ler então? Então, tem algumas maneiras, né? Algumas dicas simples aí. O primeiro é o nome do produtor ou da vinícola. Então, a gente tá aí, ó. Não, esse é o número 2, né? O 1. Nome do produtor ou da vinícola. Então, aí é o nome. Aí, ó, miolo, né? Então, Aurora, miolo, o nome das vinícolas. Então, ele pode ser uma grande empresa ou uma vinícola familiar, né? Então, tem Michele Carraro, tem vários aí vinícolas com um nome. Então, esse aí é quando eles levam o nome do produtor grande, né? Então, miolo é super conhecida, Aurora, você fica com menos medo de errar, né? Aí vamos pro 2. Daí o 2 ele já vem o nome do vinho. Então, aí eu dou o exemplo do lote 43. É da Miolo, mas o nome do vinho é lote 43. Por quê? Porque dentro da vinícola nós temos diversos grupos de vinhos, né? Então, por exemplo, a Miolo, a Casa Valduga, eles têm vinhos bem levinhos até vinhos muito encorpados ou, né, vinhos lá de guarda. Então, eles mudam um pouco os nomes. Esse lote 43, aliás, é um dos vinhos mais vendidos da Miolo para colecionadores, é um vinho de guarda, ele é incrível. E aí, por exemplo, um outro da Miolo que é bem conhecido, ai, agora vamos ver o nome, me fugiu aqui. É um frisante Lunae. Então, Lunae é um grupo, Lote 43 é um grupo. Quando eu falo da Casa Valduga 130,
Então, esse é o nome do vinho, né? Dentro da vinícola. Dica 3 aí é a safra do vinho. O que é a safra do vinho, né, Beto? A safra é o ano, ó, ele vai estar lá, safra aí 2018, que tá bem pequenininho, deixa eu colocar lá em cima. 2018. A safra significa o ano em que as uvas foram colhidas, tá? Essa informação é bem importante, já que alguns vinhos, eles ficam melhor com o tempo, né? Os vinhos de guarda, por exemplo. Mas a gente vai encontrar em vários rótulos que não tem safra, mas não se assuste, tá? Porque quando não tem safra, significa alguns champanhe, a maioria dos champanhes não tem safra, né? Espumantes em geral. Porque aí ele tem safras de vários anos, tá? Não significa que é ruim, tá bom? Como eu disse, champanhes são sem safra e são excelentes. Então a safra é legal para quando a gente toma vinho do dia a dia. Então você vai lá no supermercado, já dei essa dica aqui. Mas você vai comprar vinho do supermercado, evite comprar com mais de 4 ou 5 anos de safra, que tá lá parado. Porque a probabilidade de estar passado é muito grande, né? Principalmente supermercados que ficam lá de pé, com aquela luz em cima. Se ele tiver empoeiradinho, então, foge. Então a safra é bem legal para você conseguir. Então, assim, nós estamos em 2022, compra aí no máximo 2019. A não ser um supermercado que tem uma adega especializada, uma loja, né, especializada de vinho. Se não, esses muito atacados, esses supermercados muito grandes, foge desses rótulos que têm safras muito antigas. 4 é o nome da uva. E aí, essa eu acho legal para quem está começando também, saber qual é a uva que está ali. Então, um vinho varietal. Por quê? Para quem está começando, eu gosto de indicar vinhos assim com apenas uma uva, vinho varietal, porque a gente consegue decifrar aquele vinho. Então, você consegue saber como é o sabor mesmo do Cabernet Sauvignon, como é o sabor mesmo do Merlot, como é o sabor do Malbec. Fica mais fácil do que aqueles vinhos que tem várias uvas, tá? Para quem está começando. Então, ó, muitos rótulos, principalmente do Novo Mundo, mostram o nome da uva, tá? Aí, quando a gente chega lá na Europa, no Velho Mundo, já não vai ter nome da uva, tá? E aí a gente vai achar aqueles red blend, né? Que significa um blend, aí uma mistura de várias uvas tintas. Lá em Champagne a gente acha lá o Blanc de Blanc, eles também não dão a uva. Por quê? No Velho Mundo, a Europa, eles esperam, né? Que a gente tem que saber, na verdade, né? Aquela região tem aquelas uvas, então a gente tem que saber. Por isso eu falo da geografia, né? A gente tem que saber quais uvas são plantadas ali e quais possíveis uvas vão estar dentro daquele vinho. Mas aqui Novo Mundo, Estados Unidos, África do Sul, Argentina, Chile, Brasil, Austrália, sempre vai achar, na maioria das vezes, o nome da uva, tá? Aí fica mais fácil para quem está começando também, para não se perder. País e região de origem. Aí, a região mostra as características daquele vinho. Então, revela a origem do solo, né? Aí eu mostro aí o Vale dos Vinhedos. É um terroir, é uma denominação de origem. Então, quanto mais específico for a sub-região, mais refinado vai ser aquele vinho. Então, por exemplo, vai estar lá, nome Brasil, né? Que é o país. Aí a região, Vale dos Vinhedos, igual na França, o país, França, vai estar lá Borgonha, né? Que lugar de Borgonha? Quanto mais específico for a região, a sub-região que vai estar lá do país, melhor é aquele vinho, tá? Então é uma característica bem legal para a gente observar também quando for comprar um vinho, principalmente pelo país, né? Pelo lugar, pela região. E aí, por 6, maturação e envelhecimento. Essa é o pulo do gato que eu falo. Essa aí, a gente tem, ó, reserva, gran reservas, são vinhos que passaram por algum amadurecimento de barril de carvalho, envelhecimento na própria garrafa e utilizam esses termos igual em todos os países, tá? Mas lá na Europa eles têm uma legislação para cuidar disso, aqui na América do Sul não temos, né? Reserva e gran reserva para usar isso no rótulo, mas nas vinícolas mais sérias você pode acreditar que os reserva e gran reserva deles são por vinhos que já passaram por barrica de carvalho, que já, né, tiveram o próprio envelhecimento na garrafa. Agora, o que eu quero mostrar para vocês é, ó, tá vendo? Tá escrito reserva e não reservado. E essa é a pegadinha que eu gosto sempre de trazer aqui, que é o reservado não significa nada. Foi um marketing que as empresas chilenas tiveram, muitas vinícolas chilenas, então eles colocam lá
reservado. E aí, às vezes, você acha que está comprando um produto bom, melhor, por estar escrito reservado, e na verdade eles só pegaram essa sacada do reserva e gran reserva e colocaram essa palavra reservado. Não significa que é melhor, pelo contrário, é um vinho super simples, tá? Então, às vezes, eles colocam um pouquinho mais caro só pelo fato de ter essa palavra e ter a pegadinha para o cliente, para o consumidor. Então, não caiam mais nessa pegadinha. Reservado não é bom. Como diz uma amiga, está reservado para outra pessoa lá no supermercado. Não compram reservados, porque eles não são vinhos de qualidade. E, por último aí, que é bem importante também, a graduação alcoólica, que a gente estava falando aqui, né, Beto? Quanto mais álcool tiver seu vinho, mais longevidade ele terá, tá? Seja fechado ou aberto. Significa aí que ele tem muito tanino. E o tanino é um conservante natural, igual o álcool. Então ele vai ter mais longevidade, não quer dizer que ele vai ficar 20 anos, mas quanto mais álcool tiver aquele vinho, mais tempo. Então, um Merlot, você comprar aí com 5, 6 anos, ele vai estar bom, né? Com 13 graus de álcool, por exemplo. Um Merlot de 11 graus de álcool, uns 2 anos você já pensa, né? Pode ser que mais do que isso não esteja bom. Então, o álcool é muito importante para a gente ver também a longevidade. E aí, depois de aberto, lembra que eu falo que os vinhos tintos, eles duram aí no máximo 5 dias? Então, no máximo, de 3 a 5. Quanto mais álcool tem, mais tempo ele vai durar, tá? Então, até uns 5 dias aí, se ele tiver bastante álcool, ele aguenta facilmente. Falei bastante hoje, Beto. Não, eu quero ver se eu aprendi aqui. Olha aqui que eu trouxe. Não sei se vai dar para a gente aproximar, mas eu trouxe hoje aqui para você ver uma garrafa de vinho, que está aqui na adega do Farol. Bom, esse vinho é o seguinte. Aqui em cima está escrito Medalha Real, embaixo Gran Reserva. Então, o que é isso? De que país é? Vou chegar lá, né, Natália? Você já quer que eu conte tudo Tá. assim para você? Então tem aqui, ó. Porque a Gran Reserva, depende do país, ele tem uma legislação diferente. Então, Então mas o tá. que significa? Medalha Real, provavelmente é o nome do vinho. Aham. O Gran Reserva significa que ele ficou um tempo certo em barril de carvalho e depois ele foi para envelhecer dentro da garrafa. Mas Tá aí, bom. dependendo do país, ele tem um tempo exato. Bom, e aqui está escrito Carmenere 2009, D de dado, Vale de Conchagua, Chile. Chile. Tá, o que Tá. é isso? Aqui é a região. Isso, aí você falou da região, que seria o país, né, que é o Chile, e aí entrou uma sub-região. E aí já fala aí, é uma denominação de origem do Vale do Conchagua. Então, assim, você tá, quanto mais sub-regiões vai mostrando, melhor é aquele vinho, tá? 2009, o que ele tá fazendo aí? Tem que, ou você deixa ele guardado, fechado, deitadinho, quietinho, ou você Natália, abre ele e vê. e esse Santa Rita que está aqui embaixo? O que é esse Santa Rita? Então, Santa Rita é o nome da vinícola. E os Ah, medalhas é o nome do vinho. Porque medalha do dentro vinho. da vinícola Santa Rita tem várias linhas de vinhos, né? Tem os medalhas, tem outros nomes. Como eu dei o exemplo do Casa Valduga. Casa Valduga você encontra a coleção Terroir, você encontra o 130, você encontra os espumantes deles. Então tem vários grupos de vinhos dentro daquela vinícola. Então a vinícola é Santa Rita, Três Medalhas é o nome do vinho. Aí a gente vai lá para o Gran Reserva, significa que ele passou por barrica de carvalhos. É que o Chile não tem, igual eu falei, não tem um tempo certo, mas provavelmente um Gran Reserva do Chile, uns 2 a 3 anos de barrica de carvalho e uns 3 a 5 anos envelhecendo na garrafa. Poxa, esse aqui é de Por isso 2009, você hein? nunca. Então, por isso você nunca vai encontrar outra coisa, um reserva ou Gran Reserva no supermercado 2022, 2020. E aí não significa, né, Tá. para comprar, porque ele não é reserva e Gran Reserva, porque, ou seja, ele não ficou lá o tempo que tem que ficar. Então tem essas pegadinhas também. Então, esse aqui, quando vocês fizerem reunião de pauta aqui no Farol, a gente abre aqui para a gente experimentar. Tá combinado? Com certeza. É isso aí. Combinado. Só apenas a título de curiosidade, esse aqui tem 14 de graduação alcoólica. Porque ele é um Gran Reserva, né? Ele é para ficar longevidade. Ele é pra Bacana. gente um vinho de guarda, então por isso ele tem bastante álcool, que é raro para um Carmenère. Então é um vinho de Ah, é? pra... o Carmenère geralmente são vinhos mais jovens. Então Aham. ele foi feito para guardar. Aí 2009, ele já tá mais que na hora de tomar.
Tá ótimo. Então vamos agendar a nossa reunião. Natália, bacana. Bom, todo esse conteúdo também, os nossos telespectadores e amigos aqui do Farol encontram nas suas redes também, que será postado hoje além do site do Farol. Isso mesmo. Obrigada. E espero que não errem mais na pegadinha do reservado, porque essa, pra mim, olha, eu fico arrasada quando as pessoas compram reservado, achando. Quando a pessoa sabe que não é, tudo bem, mas achando que tá comprando coisa legal. E não, né? Gostei dessa. É reservado para outra pessoa. Não caia Outra nessa. pessoa. Tá bom. Obrigado, Natália. Ótimo fim de semana. Igualmente. Até semana que vem. Obrigado.